Apesar de o trabalho de Vygotsky ter sido interrompido muito cedo por conta de sua morte, muitas foram as suas contribuições para a educação. Uma dessas contribuições está relacionada aos estudos que ele desenvolveu sobre a aprendizagem de conceitos científicos. Vygotsky acredita que existem dois tipos de conceitos, os pseudoconceitos e os conceitos verdadeiros. Pseudoconceitos são aqueles conceitos espontâneos que todos nós temos sobre o mundo e que estão baseados principalmente nas nossas observações. Por exemplo, quando uma criança afirma que o Sol se movimenta pelo céu, ela está apresentando um pseudoconceito, pois sabemos que a movimentação do Sol em torno da Terra é apenas uma aparência. Os pseudoconceitos se apoiam nas aparências das coisas, nas superstições e na experiência pessoal. Para Vygotsky, a principal função da escola é justamente a de fazer a criança abandonar esses achismos, ou seja, esses pseudoconceitos e passar a raciocinar com base em conceitos verdadeiros, quer dizer, conceitos científicos. Os conceitos científicos são conceitos verdadeiros. Estão baseados em pesquisa controlada. Não se deixam levar facilmente pelas aparências. Para Vygotsky, os conceitos científicos nos permitem ver melhor a realidade. E cabe à escola garantir que os estudantes aprendam esses conceitos. Então, ao fazer a leitura desta imagem, nós vamos encontrar aqui o saber atual. Nós temos o conceito aqui embaixo de zona de desenvolvimento real ou nível de desenvolvimento real. Quer dizer o quê? Aquilo que a criança consegue fazer sozinha, aquilo que ela já sabe e que de alguma forma ela aprendeu. Nós temos do outro lado, nós temos o saber a ser alcançado. E nós temos o conceito de zona de desenvolvimento potencial. Entre o que o sujeito já sabe e o que eu gostaria de potencializar nesse sujeito para avançar no seu conhecimento, nós temos aqui a questão da mediação. Então, diante da proposta de reflexão, da apresentação dos conceitos, da leitura de imagem, não tem como a gente não se reportar lá para a nossa sala de aula. Então, pensando assim, quando alguém pergunta para você o que essa criança não sabe, é mais fácil a gente responder, porque a gente vai dizer que ela ainda não sabe ler, ou ela está na hipótese pré-silábica, ou ela lê silabando, ou ela não tem noção de adição, subtração, ela não consegue, depende do componente curricular, ela não tem coordenação, e assim por diante. É muito mais fácil a gente dizer o que uma criança não sabe. Agora, quando alguém pergunta para a gente o que essa criança sabe, qual é o seu saber atual, em que zona de desenvolvimento real ela está, é um pouco mais complicado. A gente tem que fazer um exercício, porque para mim dizer o que alguém sabe ou não sabe, eu tenho que conhecer mais profundamente esse sujeito. Então toda essa reflexão ela traz justamente até aqui, né? O que o sujeito sabe afinal de contas, para que eu possa avançar, preparar um plano de intervenção, mediar da melhor maneira possível, fazer uma interação para que essa criança ela potencialize um conhecimento, eu tenho que saber o que ela sabe. Então é justamente isso que a gente está pensando tanto para o pré-conselho, para o conselho de classe. Nós pedimos para os professores listarem quais são as crianças que provavelmente neste momento estão precisando de uma atenção maior, que estão sujeitos ao final de ano uma retenção, mas eu preciso saber o que essa criança sabe para que a gente possa de alguma forma no coletivo fazer uma mediação. Então essa vai ser a proposta do
do pré-conselho de classe. Olhar para essas crianças que foram nomeadas e que todos, vou compartilhar uma pauta no Drive e todos vão dizer o que essa criança realmente sabe e não que ela não sabe. Porque a partir daí nós podemos pensar num plano de intervenção mais significativo, um plano de intervenção consciente para essa criança na sua individualidade. Então a proposta do conselho de classe é justamente esse: olhar para o indivíduo e olhar para a sua zona de desenvolvimento real, o que realmente essa criança sabe. O papel do professor é justamente esse: o de ajudar o estudante a avançar e aprender as coisas novas que ele não conseguiria aprender sozinho. Quanto mais ele aprende, mais ele se torna capaz de aprender.